e veja neste capítulo de hoje. Sebastião, então, que vai até a casa de Aninha e leva flores. Tonico parece não gostar muito. Aninha, então, pede para Dona Mocinha colocar as flores em um jarro. Na cozinha, Dona Mocinha diz, nossa, que homem forte, sorriso encantador, um homem alto. Rebatendo, Epaminondas diz, pois para mim ele parece um guarda-chuva fechado. Rindo, Dona Mocinha diz, cara de guarda-chuva fechado é você, Epaminondas. Dona Mocinha diz que está sentindo um calor. De repente, Epaminondas se aproxima dela e diz, eu sabia que você tem um fogo debaixo dessa saia. Ela então que dá um empurrão em Epaminondas e diz que respeito é bom. Sebastião tenta ser gentil com Tonico, mas ele deixa bem claro que não gostou dele. Sebastião, tentando se passar por bom moço, elogia Bernadette, mas ela também deixa bem claro que não gostou de Sebastião. Enquanto isto, indo para a casa de Aninha, Danilo vai caminhando e levando flores também. Entrando rapidamente, ele pergunta, mas o que esse sujeito está fazendo aqui? Enquanto isso, no sítio, Márcia, que admira sua joia que ganhou do prefeito. De repente, Timóteo entra. Rapidamente, ela esconde a joia, mas Timóteo percebe e pergunta que coisa brilhosa ela estava no pescoço. Márcia disfarça dizendo que não é nada. Timóteo então diz que veio para pendurar ela nas traves do curral. Márcia diz que não vai de jeito nenhum. De repente, a avó entra dizendo que ela vai sim, porque ela está toda torta e com dor na espinha. Vó Carmen insiste, Márcia acaba indo. Timóteo, então, que ajuda Márcia a se pendurar para esticar a coluna. Ela, então, diz que vai cair e Timóteo fala, mas do chão você não passa. De tanto ela reclamar, Timóteo, então, vai e pega Márcia. Os dois, então, se aproximando, de repente rola um clima. Esbravejando, Danilo diz, vamos, me diga o que esse sujeito faz aqui? Aninha, então, diz que ele veio para visitar ela. Os dois, então, começam a brigar. Danilo diz que irá botar ele para fora. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo, Sebastião então diz que sairá se Aninha quiser, mas ela diz que não, pois ele é convidado. De repente, Tonico que se levanta e dá um chute em Sebastião, mandando ele ir embora. Danilo que gosta e fala, esse garoto é dos meus, viu? De repente, Jezebel que desce aos gritos, sem perceber que tem visita, ela desce gritando as escadas. Vendo que tem visita na sala, ela então tenta tampar o rosto, pois está cheia de máscara no rosto. Ela diz, senhores, me desculpe, mas pelo amor de Deus, parem essa gritaria, pois eu estou com uma dor de cabeça. Sebastião então diz que irá embora em respeito à enfermidade de Jezebel. Beijando a mão de Aninha, ele diz que quer revê-la. Aninha então diz que ele será sempre muito bem-vindo. Conversando consigo mesmo, Sebastião diz, a viuvinha tá no papo. Danilo então pergunta para Aninha o que está acontecendo. Dona Mocinha então dá uma desculpa e tira as crianças da sala para Aninha e Danilo ficarem a sós. Danilo então diz que exige uma explicação. Jezebel, que sobe com Epaminondas, manda ele ir escutar a conversa de Aninha e Danilo. Danilo então pergunta quem era ele porque Aninha chamou ele para ir até lá. Firme ela diz, e quem é você para exigir explicações? Ele então lembra ela que eles passearam de barquinho e falaram sobre o futuro. Ela então diz que jamais poderá esquecer. Danilo então mais uma vez pergunta quem é ele.
Aninha então diz que ele é sobrinho de Conde Klaus. Danilo então diz que já havia visto ele, inclusive já havia brigado com ele na cidade. Enquanto isso, Epaminondas quase cai da escada tentando escutar a conversa. Pensativo, Danilo rebate dizendo: Aninha, então quer dizer que você quer dar um novo golpe do baú, é isso? Não está satisfeita em herdar a fábrica, agora você quer um pedaço do banco. Ela então que joga as flores em cima de Danilo, dizendo: Nora, não me ofenda. Aninha então manda Danilo ir embora. E ele continua chamando ela de golpista. E ele diz que vai embora mesmo. De repente, Epaminondas então cai da escada. Aninha vai atrás de Danilo dizendo que ele não pode sair assim, pois ele não tem o direito de acusar ela. Pois ele quem mentiu primeiro. Danilo então diz que nunca mentiu para ela. Ela então diz: Ah, você pensa que eu não sei que você está de casamento marcado com a Olga? Disse que me amava, veio me visitar com flores, mas está de casamento marcado. Danilo então disse que pretendia contar tudo para ela hoje. Com os olhos marejados, ela diz: E como eu posso acreditar que você ia me contar tudo hoje? Ou só está me falando tudo agora porque eu descobri? Sério, ela diz: Danilo, você não se cansa de rir de mim? Sincero, ele diz: que ri de você? Eu queria te falar, mas eu não tive coragem. Eu não tive coragem no primeiro momento. E você estava com 4 pedras na mão. Aninha então fala: ainda me diz uma coisa dessa depois de tudo que você me fez? E ele diz: olha, pare com as acusações que eu paro também. A gente tem muita coisa para acertar do passado, mas agora não. Agora vamos falar do presente. Aninha então diz: o presente é que você está de casamento marcado. Ele, com um leve sorriso nos lábios, diz: Aninha, por isso que você ficou fazendo charme para aquele rapaz? Aninha, você queria botar ciúme em mim? Ele então tenta se aproximar de Aninha, empurrando ele. Ela diz: vai procurar a sua noiva, vai? Ele então diz que vai sim procurar Olga, mas para acabar com o casamento agora mesmo. Sério, ele então pergunta: e se eu desmarcar esse casamento, nós dois podemos ter uma conversa séria sem ninguém entre nós? Ele então diz que irá terminar o casamento com Olga agora mesmo e depois vai voltar para falar com ela. Ela então diz: olha, volta, mas volta quando desmarcar o casamento. Enquanto isso, Márcia e Timóteo no curral. De repente, Margarido entra gritando: Timóteo, você tá agarrando a Márcia? Márcia então explica que estava com dor na espinha e a avó mandou era pendurar ali e Timóteo estava ajudando. Margarida então diz: bom, então tá certo. Margarida então manda Timóteo se arrumar, pois hoje eles vão passear na pracinha. Enquanto isso, Timóteo se arruma. Márcia então diz: mas quem da cidade, que moça vai querer um burro chucro feito Timóteo? E ele então diz para Márcia ficar sabendo que tem muita mulher querendo ele. Vó Carme fala para Margarido levar Daia também, mas Timóteo diz que Daia está muito velha para arrumar marido. Daia sai correndo e vai para o quarto chorar. Márcia então vai atrás de Daia e Daia percebe que Márcia ficou com ciúmes de Timóteo. Enquanto isso, a primeira-dama que briga com o prefeito perguntando quem era a sirigaita que estava com ele. Ele se nega que não tem ninguém, mas Esterinha diz que viu muito bem o sapato de uma moça debaixo da mesa. Conversando consigo mesma, Aninha diz: será que ele vai mesmo desmarcar o casamento? Não devo ter muitas esperanças, mas e se ele estiver falando a verdade? Se ele voltasse com um sorriso nos lábios livre para mim e eu pudesse amá-lo novamente? Margarido e Timóteo então que encontram Dona Mocinha na praça da cidade. Dona Mocinha então dá dicas para Timóteo andar pela praça em direção às moças. Timóteo então diz que tem muita vergonha, vergonha por demais. Tonico então que pega na mão de Timóteo diz: vamos, eu vou com você.
Enquanto isso, Reginaldo tenta se justificar para Celina. Chorando, ela diz que não quer se casar com aquele velho lambão. Reginaldo então diz que também não quer ir para a cadeia, que tem medo do que possa acontecer. Ele então implora para Celina se casar com o conde. Enquanto isso, no hotel, Graça vai até Guilherme. Ela então diz para Guilherme que aconteceu o pior, pois a dívida do pai dela é mais alta do que pensava, pois ele tem dívidas de 7 anos, com juros e mais juros. Guilherme então conclui: Meu Deus, então isso virou uma fortuna. E Graça explica que nem Ana Francisca conseguiu pagar e que Conde Klaus ameaçou colocar o pai dela na cadeia e que Celina será obrigada a se casar com o Conde Klaus. Olhando nos olhos de Guilherme, ela conclui dizendo: Você perdeu, Guilherme. Você perdeu a Celina para sempre. Enquanto isso, Danilo, que vai visitar Olga, o delegado, diz que Olga está recebendo o médico. E o Dr. Paulo fala para Olga que recebeu ameaças de Jezebel e depois do prefeito de fechar o consultório médico dele. Olga então pergunta: então você vai arrumar uma doença grave para mim? E ele diz que não, apenas fará uma encenação e será o suficiente. Comemorando, Olga diz: agora o Danilo vai ficar na palma da minha mão.